Boa tarde. Então, pessoal, voltando aqui, é, iniciamos então a nossa reunião 136 aqui da Conitec, agora para o Comitê de PCDT. O primeiro item da nossa pauta é a assinatura da ata da reunião passada aqui do comitê. E aí eu aproveito para perguntar se algum dos membros aqui presentes tem alguma consideração, gostaria de solicitar algum ajuste na ata. Então, podemos considerá-la aprovada? Então, ok. O segundo ponto, então, da nossa pauta é a apresentação do calendário da Conitec para o ano que vem. Eu vou pedir para o pessoal projetar aqui para gente. Então, obrigada, pessoal. Então, assim, para resumidamente, né, aqui a Secretaria Executiva teve um trabalho de tentar já propor a divisão entre os três comitês. Então, o comitê de PCDT ele sempre ficará na sexta-feira de manhã, com exceção de fevereiro, se não me engano, em que a gente vai ter um dia todo. Então, né, de 19 de fevereiro a, enfim, 14 de março. E a gente também fez a proposta de duas reuniões administrativas, tá? Uma vai ocorrer no dia 14 de fevereiro, de modo presencial, e a outra vai ser em agosto, né? No dia 6 também, tá? E lembrando que a reunião do Comitê de PCDT, assim como do Comitê de Produto e Procedimentos, a proposta é que ela ocorra de maneira online, enquanto a gente mantém ainda presencial o Comitê de Medicamentos. Tudo bem? Então, acho que todo mundo já recebeu também por e-mail, né? Então, qualquer consideração, enfim, impedimento, é, acho que é bom entrar em contato com a gente para tentar revisar essa pauta ao longo do tempo, tá? Então, acho que a gente pode seguir para o primeiro item de pauta mesmo, que é a apreciação das contribuições da consulta pública para atualização do PCDT da doença de Parkinson. Quem vai apresentar para a gente é o Vinícius, lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Não sei se ele já está aqui na reunião, deixa eu ver. Vinícius? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, por favor, passo a palavra para você fazer a apresentação para a gente. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão visualizando? Estamos sim, tudo certinho. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e hoje nós vamos apresentar o retorno de consulta pública do PCDT de doença de Parkinson. Nós declaramos não ter nenhum conflito de interesse com esta matéria. Bom, os membros do comitê do PCDT, em sua reunião de outubro, deliberaram que o PCDT fosse encaminhado para a consulta pública com a recomendação preliminar e favorável de publicação. Então, a consulta pública número 70 de 2024, ela ficou aberta de 15 de outubro a 4 de novembro de 2024, onde foram recebidas 12 contribuições. Dessas 12 contribuições, 83% classificaram o relatório, o PCDT, como bom ou muito bom, dos quais a maior parte, 67%, categorizaram como muito bom. E apenas outras duas contribuições classificaram o documento como regular. Na sequência, eu vou apresentar individualmente algumas dessas contribuições. Uma das contribuições, na verdade mais de uma, se referiram aos critérios de inclusão e exclusão do tratamento cirúrgico com implante de DBS, em especial em relação aos critérios de elegibilidade para esse procedimento. Em uma das contribuições foi sugerido a utilização dos critérios que são adotados pela Academia Brasileira de Neurologia, a ABN, inclusive pelo fato de que tal referência, tal citação a esses critérios da ABN já estavam descritos no PCDT. Então, nós acatamos essa sugestão e utilizamos e reforçamos alguns destaques desses critérios da ABN para reformular o texto e deixá-lo de forma mais clara. Então, alguns ajustes foram realizados nesse sentido. Aqui nessa tabela, nós temos alguns desses ajustes que foram feitos. Na coluna da esquerda, nós temos a versão anterior do PCDT, e na coluna da direita, nós temos a versão atual. Então, nós vemos que vários dos trechos que estão aqui nessa primeira linha foram mantidos nas duas versões, sem alterações, por
já estarem englobando os critérios da ABN, enquanto que alguns outros foram readequados. Entre esses, nós podemos citar aqui o critério de complicações motoras incapacitantes da doença de Parkinson, que não são bem controladas com tratamento medicamentoso disponível e para tremor refratário. Então, nós reescrevemos esse trecho para maior clareza. E, além disso, um outro ponto que já estava no PCDT foi realocado para os critérios de exclusão. Anteriormente estava como critério de inclusão, realocamos como critério de exclusão para melhor entendimento e classificação. Também aqui seguindo os critérios da ABN, como já citado. Uma outra contribuição sugeriu a menção do uso do tratamento combinado com a levodopa, carbidopa e entacopamona. Tal sugestão não foi acatada pelo fato de que tal associação já estava preconizada no PCDT. E, além disso, essa mesma contribuição sugeriu o uso da tocapona. Entretanto, nós reforçamos que tal medicamento não possui registro ativo no Brasil, inclusive tendo sido excluído do SUS através de portaria no ano de 2021. Além disso, uma outra contribuição, aqui na parte de tratamento medicamentoso, sugeriu o uso da rasagilina para tratamento de discinesias. Sugeriu a inclusão desse medicamento. Aqui a gente destaca que não foi possível acatar tal sugestão, pois, apesar da rasagilina já estar incorporada do SUS, inclusive citada no PCDT para uma outra indicação, seria necessário uma avaliação para essa nova indicação, né? E não foi alvo nesse momento atual, pelo menos. Já na parte de monitoramento, uma das contribuições indicou a retirada da necessidade de renovação da receita periódica de 6 em 6 meses. Tal sugestão não foi acatada, pois não faria parte do PTDT. Inclusive, a gente ressalta que essa informação da periodicidade não está citada no documento. Já na parte de tratamento cirúrgico, uma das contribuições sugeriu a exclusão de um dos trechos que estavam contemplados no documento. Entretanto, tal sugestão não foi acatada por completo, apenas parcialmente. A gente ressalta que o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico não são excludentes, apesar de que o tratamento cirúrgico só estaria preconizado quando o paciente não apresentasse o controle adequado com o tratamento medicamentoso, né? Então, a gente ressalta que os critérios de elegibilidade para o procedimento foram ajustados, né, conforme já a sugestão anterior, seguindo o racional da ABN. Um outro trecho aqui também indicou a retirada de um trecho da parte cirúrgica. Ressaltamos que também não foi acatada, pois os especialistas encaram a sua manutenção e o uso do tratamento cirúrgico apenas para aqueles casos já contemplados. E, por fim, na verdade, duas contribuições indicaram a atualização do código do SIGTAP para o implante DBS, que é o que se refere ao tratamento cirúrgico. E, para além disso, também sugeriu a troca do DBS unilateral para o bilateral. Então, teve essas duas questões. Porém, para ambas, as sugestões não foram acatadas por não fazer parte do escopo desse PCDT atual. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Vinícius. Então, pessoal, assim, trazendo um resumo, né, a gente teve várias contribuições aí. Uma, né, que questionou a questão da própria regra de execução, né, do CEAF, com a questão dos 6 em 6 meses, e a gente teve algumas contribuições também que questionaram a questão da descrição na tabela, enfim, também fogem ao escopo do PCDT. Então, foram poucos ajustes em relação ao documento, né, vigente, mais mudança da maneira da escrita, enfim, teve essa questão uma nota do critério de inclusão que foi para o critério de exclusão, mas de fato a gente não teve nenhuma contribuição maior assim em relação ao PCDT.
E aí eu pergunto se algum dos membros tem algum comentário, alguma dúvida em relação ao tema. Por favor, Eduardo. Marta, demais, boa tarde, Eduardo Davi, pela SAEI, sem conflito de interesse com o tema, tá? De acordo, só sobre esse último slide que o Vinícius apresentou, fazer um pedido de uma gentileza para que o DEGITS considere encaminhar, pelo menos que seja por e-mail, essas duas últimas contribuições com relação aos procedimentos, porque a sociedade aproveita esse momento da consulta pública, né, para comentar sobre tudo, e aí, por vezes, eles fazem essas contribuições que, por vezes, também as áreas técnicas competentes responsáveis do Ministério da Saúde não têm ciência, né, ou não são diretamente provocadas, né, por contribuições importantes que em que pese não sejam parte do escopo, precisam ser consideradas por outras áreas, né? Então, se a coordenação puder consolidar esses dois pontos em especial e encaminhar, pode ser por e-mail para a gente mesmo, só para a gente, né, não ignorar as contribuições, né, a gente agradece. Mas, de uma maneira geral, sobre o protocolo e as contribuições, a gente mantém aí a posição de aprovação. Obrigado. Tudo bem, obrigada, Eduardo. Mais algum comentário, pessoal? A gente pode, então, considerar o PCDT aprovado, essa atualização? Alguém se opõe? Então, vou pedir, por favor, para o pessoal projetar o registro de deliberação para a gente. Então, os membros presentes do Comitê de PCDT da Conitec, então, deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do PCDT da doença de Parkinson e estiveram presentes os membros da SECTIC, CESAI, SAEI, CEGET, CNS, ANS, CONASEM, CFM, MB e NATS. Obrigada. Obrigada. Obrigada também ao pessoal da OC aí pelo trabalho, parabéns. Obrigada, Vinícius, também pela apresentação para a gente. Bom? Então, Obrigado. acho que a gente pode seguir para a próxima pauta. Só vamos ver se o pessoal já entrou aqui. Já. Então, a próxima pauta também é o retorno, a apreciação das contribuições, né, da consulta pública, dessa vez do PCDT das porfirias. Quem vai apresentar para a gente é a Bruna, do NATS da Unifesp. Bruna, você já está aqui na sala? Então, Bruna, se você quiser, a gente projeta daqui também, se for facilitar para vocês, tá bom? Acho que Então, pode ser, projetar? Marta. Tudo bem. Pode perguntar, sim. Você está com a palavra, tá bom? Tá certo. Só deixa... isso, agora sim. Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpas para vocês por esse probleminha técnico. A gente ficou um pouquinho aqui sem conexão, mas acho que agora está tudo certo. Então, meu nome é Bruna Bento, eu sou membro do NATS Unifesp e a gente vai apresentar a consulta pública número 72 de 2024, que é sobre o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de porfirias. Então, nós declaramos não possuir conflito de interesse com a matéria. O demandante, então, desse PCDT foi a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, e a minuta do protocolo ela foi discutida na 118ª reunião ordinária da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT, em 17 de setembro de 2024. Na deliberação inicial, os membros do Comitê de PCDT, presentes na 134ª reunião ordinária da Conitec, realizada em 4 de outubro de 2024, deliberaram que o tema fosse submetido à consulta pública com recomendação preliminar favorável à publicação deste protocolo. E a consulta pública número 72, então, ela recebeu contribuições durante o período de 16 de outubro de 2024 a 4 de novembro de 2024. Nós recebemos, nessa consulta pública, 112 contribuições, mas, claramente, 11 delas eram destinadas a outras consultas públicas abertas no mesmo período. Então, a gente considerou 111 contribuições, né, para essa análise. Dessas 111, 42 eram pacientes, né, 41% da amostra, 31 eram pacientes, familiares, amigos ou cuidadores, acho que ali, isso mesmo, 14 eram profissionais de saúde. Em relação à caracterização dos participantes, 70% da amostra eram mulheres cisgênero, 68% se autodeclararam brancos, 50% residiam na região sudeste do país. Os participantes, eles tinham entre 19 e 77 anos de idade, e eles ficaram sabendo da CP, principalmente, 33%, por associações ou entidades de classe, 28% por redes sociais
e 26% por amigos, colegas ou profissionais de trabalho. E nessa consulta pública nós recebemos também 3 anexos contendo informações sobre o conteúdo do PCDT. Mais informações sobre as participações, elas estão disponíveis tanto no site da Conitec, né, na página da Conitec, quanto estarão disponíveis no PCDT. Quando os participantes eles foram questionados sobre o que eles acharam da proposta de diretriz, 77% consideraram ela muito boa, 11% consideraram boa, 6% consideraram ruim, 5% regular e 1% consideraram ela muito ruim. Eu não sei. Para vocês, a Bruna também travou? Aqui sim. Sim. Ficou na dúvida se tinha travado aqui ou para todo mundo. Você me ouvindo? Oi, Bruna, você voltou agora. Bom, não sei. Você quer desligar sua câmera para ver se melhora? Não tem problema. Agora? Isso, vou fazer isso. Tá. Agora vocês me ouvem? Sim. Você estava falando sobre essa questão da alteração do texto. Isso, essas opiniões que reduzem ali a qualidade desse PCDT, no geral, elas estão associadas às recomendações de não incorporação de givosirana e demina que foram avaliadas pela Conitec há alguns anos. Depois eu vou discutir um pouquinho mais com vocês esses pontos. Quando eles questionados se eles gostariam de alterar ou incluir alguma informação no texto, 19 contribuições sugeriram alterações no documento, e quando questionados se eles gostariam de comentar algum outro aspecto, 24%, né, 24 participantes sugeriram ali alguma contribuição adicional. Pode passar. Então, essas contribuições, tanto do formulário quanto dos anexos, elas foram avaliadas qualitativamente e quantitativamente, considerando 4 etapas, que seria a leitura de todas as contribuições, a identificação e categorização das ideias centrais, a discussão sobre as contribuições que sugeriram alguma alteração no texto e, sempre que cabível, a adequação do texto do PCDT. Pode passar. Então, como eu falei para vocês, uma das principais contribuições no PCDT foi a questão de não estar recomendado no texto nem a emina e nem a givosirana. Né? Então, eles destacaram questões como a necessidade dessas alternativas para o tratamento desses pacientes, sobre a questão da eficácia, da segurança, sobre o fato de ser um medicamento muito antigo, de 1971, no caso da emina, né? Que não é possível a gente ter evidências mais robustas do que a gente já tem, e que ela está incluída em diversos guidelines. Também destacaram a importância, a segurança e a efetividade da givosirana. No entanto, como eu disse para vocês, ambas foram avaliadas pela Conitec e não houve recomendação de incorporação. No caso da givosirana, a questão principal foi a questão dos custos, né, da custo-efetividade, do impacto orçamentário incremental, e no caso da emina, a questão principal foi a falta de evidências. Pode passar. Uma outra contribuição de um paciente destacou a necessidade de fisioterapia e terapia ocupacional. E, de fato, a gente revisou, né, os materiais sobre esse tema e a gente achou que a gente deveria incluir essa informação no texto, então revisamos os documentos incluídos e a gente incluiu a informação de que tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, elas devem fazer parte do cuidado dos pacientes com porfiria que apresentam fraqueza muscular e ou paralisia. Pode passar. Outra contribuição destacava o fato do transplante de fígado ser uma opção muito limitada de tratamento, só para aqueles pacientes com sintomas intratáveis, e pedia para a gente abordar isso no texto. Mas essa sugestão não foi atacada, uma vez que essa informação ela já consta no documento. Então, a gente não viu necessidade de fazer essa alteração. Pode passar. Uma contribuição da Sociedade Brasileira de Genética Médica também destacava o médico geneticista como o profissional treinado e
utilizado para a realização do diagnóstico genético, e também solicitava que eles fossem colocados até como profissional. Pode passar? Bruna, você está me ouvindo? Outras... Oi? Tô, sim. Você travou para a gente no slide anterior, só deu para ouvir o pode passar, e os meninos até passaram o slide. Você pode voltar para a gente, por favor? Sobre a questão do geneticista como coordenador do cuidado, a gente não ouviu. Bruna? Tá por aí? Bruna? Oi, vocês estão me ouvindo? Voltamos a te ouvir, mas a gente não ouviu nada do que você disse sobre a questão do geneticista como coordenador do cuidado. Marta, eu posso seguir aqui do perfil da Stephanie, então? Ou você prefere que a Pode, não tem. gente saia e volte depois? Não, se vocês quiserem tentar por outro perfil, não tem problema, mas será que é a rede de vocês mesmo? Não é? Aqui estamos pelo 3G da Stephanie, então eu acho que a gente consegue concluir por aqui, Tudo bem. tá bom? Então, vou voltar esse slide, tá aí explicado o começo, pode ser? Por favor. Tá. Aqui a questão é que a Sociedade Brasileira de Genética Médica, ela solicitou que o médico geneticista, ele fosse, que ele fosse destacado como o profissional treinado e capacitado para o diagnóstico genético e que ele também fosse colocado como coordenador da equipe multiprofissional. No entanto, como o PCDT já preconiza, né, esse profissional na equipe multidisciplinar, a gente não acatou essa solicitação, essa contribuição. Pode passar. Uma outra contribuição, ela pede, né, um adendo para que a gente inclua que as porfirias urinárias, de forma isolada, elas não seriam suficientes para determinar o diagnóstico das porfirias hepáticas agudas. No entanto, a gente fez esse destaque no texto, a gente destaca que esses exames, na verdade, eles são de segunda linha, a gente dá o devido destaque para os exames de primeira linha, que seria PBG e ALA, então a gente entendeu que nenhuma modificação seria necessária. Pode passar. Outra contribuição falava da questão, né, de que a análise dos exames, dos marcadores para porfiria, elas são tempo dependente, então essa coleta ela teria que ser realizada nas primeiras 24 horas do início dos sintomas. No entanto, a gente aborda esse assunto no texto, tanto o período anterior quanto posterior à coleta, destacando a importância de preservar a qualidade dos resultados, né? Só que a gente procurou não desestimular a coleta após um período desse intervalo de horas. Então, a gente entendeu que esse assunto estava bem abordado no texto e a gente não fez nenhuma alteração. Outra solicitação também foi sobre o ponto de corte para o porfobilinogênio PBG quantitativo. No entanto, a gente estabelece no texto alguns padrões de elevação para alguns grupos específicos de PBG, mas a gente entende que os valores de referência, eles não foram incluídos no documento porque essa definição é de responsabilidade dos relatórios. Pode seguir. E aí, algumas contribuições, elas não sugerem, né, uma alteração no PCDT, mas elas expressam a opinião dos participantes, a gente achou importante relatar aqui. Então, um dos participantes, ele destacou o desconhecimento dos profissionais de saúde, né, sobre as porfirias, isso aconteceu algumas vezes. Outra contribuição destaca a necessidade de garantir acesso aos exames de triagem, a necessidade da criação de centros de expertise no assunto e também a necessidade de desenvolvimento de pesquisas sobre o tema.
Outra contribuição diz que gostaria que o texto não fosse tão técnico e que ele fosse mais claro para que todos pudessem compreender e opinar. Uma outra contribuição, ela destaca um grupo específico de pacientes com porfirias, que são aqueles com sintomas recorrentes, e ele destaca que eles são uma minoria, né, entre os pacientes, mas que a givosirana, ela teria benefícios mais claros para esse grupo, sugerindo, então, que ela fosse incorporada para eles. E uma última contribuição fala que o PCDT ele é conciso, com informações atualizadas de tratamento e de diagnóstico. Pode passar? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, Bruna. Então, eu abro se algum membro do comitê tem alguma dúvida, algum comentário a fazer em relação à proposta. Então, tudo bem? Então, todos de acordo em aprovar? Então, eu vou pedir para os meninos projetarem o registro de deliberação. Então, os membros presentes, né, do Comitê de PCDT deliberaram por unanimidade recomendar a aprovação do PCDT das porfirias. Estiveram presentes, então, os representantes da CEITIC, CESAI, SAEI, CEGET, CNS, ANS, CONASEMES, CFM, AMB e NATS. Então, obrigada à equipe do NATS da Unifesp pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. A gente pede então, desculpas por esse problema técnico. Tchau, obrigada, Bruna. Tchau, tchau. E a gente passa, então, para o nosso terceiro item de pauta, que é a apreciação inicial do PCDT da anemia por deficiência de ferro. A Dalila aqui do DEGITS vai projetar para a gente, para apresentar para a gente. Por favor, Dalila. Bom, eu sou Dalila, do DEGITS, e declaro não ter conflito de interesse com o tema. A atualização do PCDT de anemia na deficiência de ferro teve origem com a incorporação de derisomaltose férrica para o tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro, conforme portaria publicada em outubro de 2024. E a minuta do protocolo foi apreciada em novembro de 2024, na reunião ordinária da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT. Pode passar. Nessa atualização, foram modificadas seções específicas do protocolo, foram modificadas, então, os critérios de inclusão, abordagem terapêutica e os apêndices, sobre a metodologia e o histórico de alterações. Bom, a anemia por deficiência de ferro é decorrente da diminuição do número de hemácias ou de concentração da hemoglobina circulante, menor capacidade de transporte de oxigênio e diminuição da oxigenação tecidual. No protocolo estão incluídos os CIDs sobre anemia por deficiência de ferro secundária, perda de sangue, outras anemias por deficiência de ferro e o CID de anemia de deficiência de ferro. Os critérios de inclusão do protocolo, eles descrevem que todos os indivíduos com suspeito ou diagnóstico de deficiência de ferro ou anemia por deficiência de ferro serão incluídos. Para o tratamento medicamentoso com ferripolimaltose, carboximaltose férrica e a derisomaltose férrica, que foi incluída agora, ou sacarato de hidróxido férrico, o paciente deve apresentar anemia por deficiência de ferro e um dos seguintes critérios: ferritina abaixo de 30 nanogramas por ml ou ferritina normal elevada em pacientes com doenças inflamatórias, infecciosas ou malignas, que tem o valor de hemoglobina indicativo de anemia para sua idade e gênero, desde que o índice de saturação da transferritina esteja baixo. E aí, no protocolo, estão descritos como é caracterizado esse paciente com anemia por deficiência de ferro, que são homens adultos com hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro, homens idosos com hemoglobina abaixo de 12,7 gramas por decilitro, mulheres adultas com hemoglobina abaixo de 12 gramas por decilitro e mulheres idosas com hemoglobina abaixo de 11,5 gramas por decilitro, gestantes com hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro e crianças com hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro.
Para o uso da carboximaltose e derisomaltose férrica, além de apresentar anemia por deficiência de ferro, os pacientes devem ser adultos e ter a indicação do tratamento com ferro intravenoso. E o protocolo, ele recomenda o uso do ferro por via intravenosa para pacientes com anemia por deficiência de ferro que apresente uma dessas condições a seguir. Elas já estavam no texto, né, anterior, mas elas foram trazidas para a seção de inclusão para melhor clareza do texto. Estão excluídos pacientes que apresentarem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicações a qualquer formulação de ferro ou procedimento preconizado por este protocolo, estão excluídos do uso do respectivo medicamento ou procedimento. O tratamento da anemia por deficiência de ferro, ele inclui o tratamento com ferro por via oral, na primeira linha, e o ferro intravenoso para situações específicas nas quais a terapia oral é insuficiente para normalizar os níveis de hemoglobina ou restabelecer os depósitos de ferro. Nesses casos, a administração de ferro por via intravenosa é uma alternativa eficaz, efetiva e segura, devendo ser considerada. E os medicamentos carboximaltose férrica ou derisomaltose férrica podem ser administrados quando há necessidade de reposição rápida de doses altas de ferro, a fim de minimizar o déficit total. O fluxograma de tratamento ele foi atualizado com a inclusão da carboximaltose férrica, da derisomaltose férrica, nos casos dos pacientes que apresentem critérios de inclusão para o uso do ferro parenteral, e também para os pacientes que apresentarem intolerância ao ferro por via oral. A seção de medicamento, a gente incluiu a derisomaltose férrica, solução injetável, contendo 100 mg por ml. E os esquemas de administração também foram atualizados, né? Com a incorporação. Então, a derisomaltose, ela deve ser administrada uma dose de até 1.000 miligramas. O nível de hemoglobina deve ser reavaliado, não antes de 4 semanas, para permitir o tempo adequado para eritropoiese e utilização de ferro. Caso o paciente necessite de mais reposição de ferro, a necessidade de ferro deve ser recalculada. Em pacientes com peso menor que 35 quilos, a dose cumulativa de 500 miligramas de ferro não deve ser excedida. E uma única administração de derisomaltose férrica não deve exceder 20 miligramas de ferro por quilo de peso corporal. E, além disso, também foram incluídas informações sobre a duração e orientações da administração da derisomaltose para evitar reação de hipersensibilidade. E a seção de monitoramento foi atualizada com a inclusão dos eventos adversos, conforme descrito em bula da derisomaltose férrica. E, por fim, foi atualizado o apêndice 1 sobre a metodologia de busca e avaliação, que a gente incluiu informações sobre essa atualização rápida, e também o histórico de alterações do protocolo, com informações sobre a incorporação da derisomaltose férrica. Obrigada, Dalila. Então, pessoal, foi uma atualização bem rápida e pontual por conta da incorporação da derisomaltose. A gente aprovou esse PCDT, né, numa atualização completa não tem muito tempo. Além da questão da derisomaltose ter sido incorporada, a gente também teve, a gente acabou esquecendo de mencionar, a mudança de novo de nome do sacarato hidróxido de ferro, né, que na outra, na apreciação do outro PCDT, a gente tinha tido a mudança para óxido de ferro e a gente teve uma RDC que voltou o nome dele para hidróxido de ferro. Então, a gente voltou para o nome que hoje está, por exemplo, no PCDT que está vigente. Então, a gente também está com a presença do Dr. Cansado aqui. Dr. Cansado, o senhor quer fazer alguma consideração em relação a esse PCDT? Sim, boa tarde a todos e todas. Agradeço aqui o convite. Eu só fiquei na dúvida em relação às indicações do ferro intravenoso,
no paciente com doença renal crônica, porque parece que está na pauta também dessa agenda, a discussão da anemia por doença, por deficiência de ferro no doente renal crônico. Se há um alinhamento ou uma harmonização nessas indicações, porque os produtos são os mesmos, né? Em relação à Sim, doutor carboximaltose. Rodolfo. São É isso os mesmo? medicamentos são os mesmos e está bem alinhado. Tá, então a doença renal crônica não dialítica, né, eles têm indicação tanto do ferro da carboximaltose como da deresomaltose, é isso? Perfeito. Ok. Uma outra coisa também que parece que mudou na bula da carboximaltose, porque nós estamos falando de um protocolo que começou em 2019, né? Depois a incorporação da carboxi em março do ano passado e da deresomaltose agora em outubro desse ano. Mas em relação à bula da carboximaltose, houve uma mudança que eles estão preconizando agora a infusão do medicamento em estabelecimento de saúde, não intra-hospitalar. Eu não sei se isso contempla também esse PCDT, já essa atualização, porque não há indicação de se fazer intra-hospitalar, porque é um procedimento que pode ser ambulatorial e não há sentido sobrecarregar o sistema público com essa situação de fazer intra-hospitalar. Então, não sei se isso também está preconizado no PCDT. Sim, já na versão que foi aprovada anteriormente, a gente já trazia de que precisava ocorrer com a supervisão de um profissional, mas que não necessariamente precisava da internação do paciente para isso. Ok. Ok, são essas as minhas considerações. Obrigado, viu? A gente que agradece, doutor Cansado. Então, aproveito para abrir aqui para os membros, se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração aqui, tanto para a Dalila quanto para o doutor Cansado, ou se está todo mundo de acordo para a gente seguir com esse documento para consulta pública. Então, todos ok? Então, vamos seguir com ele. Obrigada, doutor Cansado. Obrigada também, Dalila, pela primeira apresentação. Então, agora a gente vai seguir para o último protocolo, que é justamente a apreciação inicial dessa outra atualização que ocorreu devido à incorporação da deresomaltose, que é do PCDT da anemia da doença renal crônica. A Dalila vai apresentar para a gente também. Por favor, Dalila. Essa pauta também declaro não ter conflito de interesse com o tema. Deixa eu passar. A atualização do protocolo de anemia na deficiência de ferro também teve origem com a incorporação da deresomaltose férrica para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, independentemente da causa após falha terapêutica, intolerância ou contraindicação aos sais de ferro oral, conforme portaria publicada em outubro de 2024. A minuta do protocolo foi apreciada em novembro de 2024, na reunião da Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT. Nessa atualização, foram modificadas as seções sobre critérios de inclusão, abordagem terapêutica, fluxograma de tratamento, o termo de esclarecimento e responsabilidade, e o apêndice 1 sobre a metodologia e o apêndice 3 sobre o histórico de alterações. Anemia por doença renal crônica pode se desenvolver em decorrência de qualquer uma das condições hematológicas que afetam a população em geral. Entretanto, suas causas mais comuns são a deficiência de eritropoetina e a deficiência de ferro. E nesse protocolo estão contemplados os CID sobre o estágio 3, 4 e 5 da doença renal crônica. Nos critérios de inclusão, o protocolo ele inclui crianças e adultos de ambos os sexos com diagnóstico de anemia secundária DRC estágios 3 a 5. Para o tratamento de reposição ou suplementação de ferro, ele é recomendado para adultos de ambos os sexos que apresentem todos os seguintes critérios: hemoglobina sérica inferior a 10 gramas por decilitro e deficiência absoluta ou relativa de ferro, conforme descrito no item de diagnóstico. E crianças que apresentem saturação de transferritina inferior a 20% e ferritina inferior a 200 microgramas por ml.
especificamente para o tratamento com carboximaltose férrica ou derisomaltose férrica, além dos critérios para o tratamento de reposição ou suplementação de ferro, o paciente deve ser adulto, estar em tratamento conservador ou em programas de diálise peritoneal e apresentar intolerância gastrointestinal, inadequada adesão ou resposta insuficiente à reposição com sais de ferro por via oral. Em relação à abordagem terapêutica, o tratamento medicamentoso da anemia na doença renal crônica consiste na reposição de ferro por via oral ou parenteral, no uso de agentes estimuladores da eritropoiese e na transfusão sanguínea. Pacientes com reserva de ferro adequada e que estejam em tratamento conservador ou em programa de diálise peritoneal podem se beneficiar do uso de ferro por via oral como suplementação. E para os pacientes com anemia na doença renal crônica e diagnóstico de deficiência absoluta ou funcional de ferro, devem realizar reposição parenteral de ferro. O fluxograma de tratamento ele também foi atualizado, sendo incluído a derisomaltose férrica para os pacientes em diálise peritoneal e não dialíticos, que tenham deficiência absoluta de ferro e deficiência funcional de ferro, conforme indicado ali em vermelho. Na seção de medicamentos, foi incluída a derisomaltose férrica, solução injetável, contendo 100 mg por ml. E nos esquemas de administração, é recomendado o uso da derisomaltose apenas em pacientes adultos com doença renal crônica em tratamento conservador ou em diálise peritoneal e intolerância gastrointestinal, inadequada adesão ou resposta insuficiente ao tratamento oral. A dose adequada deve ser administrada por via intravenosa cada mês. A dose mensal de derisomaltose férrica não deve exceder 20 mg de ferro por quilo de peso corporal e a duração do tratamento e a dose cumulativa devem ser estabelecidas pelo médico. E também foi atualizado o apêndice 1 sobre a metodologia de busca, com a inclusão de informações sobre essa atualização rápida, e o histórico de alterações com a incorporação da derisomaltose férrica. Obrigada, Dalila. Também está presente a doutora Maria Eugênia. Doutora Maria Eugênia, a senhora quer fazer algum comentário em relação ao texto? Por favor, fique à vontade. Não, eu acho que está adequado. Acho que a gente já revisou esse texto algumas vezes, então todas as modificações já foram incorporadas. Eu acho que esse é uma possibilidade muito importante para os pacientes, porque ele favorece a proteção do sistema vascular do paciente, que é fundamental aí para quando ele começar a fazer diálise. Então, acho que esse é um grande ganho para essa população. Obrigada. Algum membro aqui do comitê tem alguma dúvida, algum comentário em relação ao tema? Estão todos de acordo para a gente seguir com ele para consulta pública? Tudo bem? Então, ok, seguiremos com ele e assim a gente encerra a nossa pauta. Doutora Maria Eugênia, muito obrigada pela contribuição, tanto na revisão quanto aqui na participação aqui no comitê. Obrigada também, Dalila, pela apresentação. Então, pessoal, a gente se vê ano que vem, fechando aqui dezembro. A gente já se vê na extraordinária, mas como não teremos comitê de PCDT, então, bom Natal, bom Ano Novo, a gente se vê em fevereiro, tá bom? Obrigada a todos, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, pessoal.